O governo continua brincando com o bom senso da população e fica difícil imaginar o tamanho da crise que ainda teremos que enfrentar pela frente. Ao forjar um acordo inexistente, o presidente Michel Temer conseguiu aumentar a ira da população, que foi para as ruas em manifestos que se espalharam por todo o país. Desesperado, acuado e completamente perdido, o governo ameaça agora colocar as forças armadas contra os caminhoneiros, tratando trabalhadores como bandidos. A coisa vai de mal a pior e as consequências podem ser graves. Mas vamos deixar um pouco de lado esse assunto a fim de olhar diretamente para o mercado agrícola, já que no momento seguinte que o Brasil voltar a entrar nos trilhos, se é que isso é possível, a demanda por alimento voltará a bombar e você precisa estar preparado para agir. Seja muito bem-vindo ao Rural Business, agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio. Aqui você tem informação profissional todos os dias, a fim de conhecer bem o mercado em que atua, reduzir riscos e tentar ganhar mais dinheiro com o seu negócio. Não faltarão oportunistas de plantão para tentar faturar alto com a crise. E a primeira coisa que vão falar é que o consumo de milho caiu em decorrência da morte de aves e suínos pela falta de ração no período de greve. Mas é importante observar uma coisa, isso será passageiro. A indústria será forçada a assumir os prejuízos e colocar a roda para girar novamente, e rápido, pois existem compromissos internos e externos a serem cumpridos. Ninguém vai marcar bobeira, pois sabe que pode ser atropelado por um concorrente. Sabe aquele ditado popular que diz, assume que dói menos? Então, será mais ou menos por aí. É muito importante você ter em mente que a estimativa oficial de colheita aqui do Brasil já caiu expressivamente no decorrer dos últimos meses, como nos mostra esse gráfico. Em janeiro, a Conab ainda sonhava com mais de 92 milhões de toneladas de milho em produção. Hoje já assume que serão um pouco mais de 89 milhões, ou 3 milhões de toneladas a menos. Olha, pode até parecer pouco, mas isso é milho pra caramba. É o mesmo que dizer que o estado de Minas Gerais, o quinto maior produtor de milho do Brasil, perdeu 82% de toda a sua produção. Acha que é pouco? Há ainda que se pensar que esse volume de produção pode não se confirmar, pois 70% da safra ainda estão nos campos, dependendo da safrinha para chegar ao mercado. E como você sabe bem, muitas lavouras foram tremendamente danificadas pela seca, sugerindo um tremendo corte neste número. Um outro ponto para lá de importante é que esta queda de produção não está acontecendo só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, e é uma tendência que pode se agravar na nova temporada. Segundo o USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, autoridade máxima quando o assunto é projeção para o agronegócio, o mundo deixou de colher 13 milhões e 600 mil toneladas de milho este ano, ao mesmo tempo em que o consumo subiu 8 milhões de toneladas. O resultado? Uma queda brutal nos estoques globais de um dos alimentos básicos na cadeia alimentar humana e animal. Este gráfico, produzido com exclusividade pela equipe de grãos da Rural Business, confirma que para o próximo ano, as reservas mundiais de milho podem ser reduzidas em mais de 18%. Isso significa que, mesmo dando tudo certo, o mundo deve ter quase 36 milhões de toneladas a menos do cereal para se abastecer em 2019, riscando, hipoteticamente do mapa, toda a produção do Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Só os Estados Unidos podem ver a sua safra de milho encolher para menos de 357 milhões de toneladas, o que confirma aí 28 milhões a menos que o recorde de 2016. E o detalhe é o seguinte, nada disso embute qualquer problema de clima. Se um grande país produtor, como China, Brasil e Estados Unidos, sofrer perdas, o bicho vai pegar. O mais preocupante é que, em meio a um possível novo ciclo de queda de produção, a demanda vai disparar. A Rural Business fez um estudo para te mostrar o que isso pode significar para a próxima década, olhando apenas para o crescimento da demanda externa, que certamente fará você, que é consumidor de milho aqui no Brasil, repensar as suas estratégias para o mais longo prazo.
O último relatório do USDA, que mostra ao mundo o que pode acontecer com o comércio internacional de commodities agrícolas na próxima década, indica aí, que as exportações de milho do Brasil devem crescer 2 vezes mais que a dos Estados Unidos e atingir quase 45 milhões de toneladas em 2028. E aí vem a pergunta que não quer calar. Quanto teremos que produzir para dar conta de atender ao nosso gigantesco consumo interno e ainda exportar um volume tão elevado de milho? A Rural Business fez uma projeção com base nos números apresentados no próprio relatório do USDA, que já não condizem mais com a realidade atual por conta dos problemas climáticos e da queda na expectativa de produção. Mas isso não vem ao caso. O importante é você observar o resultado assustador que nós encontramos. Acompanhe. Para conseguir exportar 45 milhões de toneladas de milho em 2028, o Brasil terá que estar produzindo mais de 125 milhões de toneladas do grão, o que são 40% mais do que o esperado para este ano. Significa que em 10 anos, mais um Mato Grosso e um Paraná terão que entrar na jogada. Do contrário, alguém ficará de mãos abanando, ou o consumidor interno ou externo. Portanto, fundamentos não faltam para mostrar que o mercado do milho dará um tremendo salto nos próximos anos. E tanto você, produtor, quanto você, consumidor, terão que se profissionalizar e estar prontos para operar numa nova era. Quem não fizer isso vai ficar pelo caminho. Por hoje, encerramos aqui. Veja agora o indicador Milho Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.